Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você está me assistindo, mas é um prazer estar falando com vocês novamente. É um prazer estar aqui em outra porra. Você acredita no inferno? Você tem medo do inferno? Você pensa sobre o inferno? A gente sabe que a nossa cultura ela é muito dominada pelos ideais cristãos, né? O nosso imaginário ocidental ele é bem cristianizado, ele assimilou muito os conceitos de cristianismo. E a gente entra numa espiral de reprodução, numa espiral de reforço da nossa tradição, e a gente não para pensar tanto nessas questões. Eu, pelo menos, dificilmente penso sobre o inferno. E você? Você pensa sobre o inferno? Para você, o inferno é o quê? O inferno já existe? O inferno é um estado de espírito? Ele vai existir? O que é que você acha que é o inferno? Se você quiser, e eu te convido a deixar a sua percepção sobre isso aqui nos comentários. Pode me mandar mensagem no privado também, a gente pode pensar sobre isso. Eu estou trazendo esse assunto exatamente porque existe uma obra, na verdade, porque o autor dessa obra ele já não existe mais, infelizmente, chamada Inferno. A obra Inferno é apenas uma parte de uma obra muito maior, da Divina Comédia Humana. Tá? O autor desta obra é Dante Alighieri. A obra originalmente foi escrita em forma de poema, uma poesia com um formato muito específico, uma métrica muito particular, muito peculiar. Basicamente são estrofes de 3 versos, onde o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto e o terceiro com o quinto, e assim sucessivamente. Então a leitura ou a audição desse poema é um poema interminável, que é enorme, uma obra gigantesca, mas a leitura desse texto gera um ritmo cadenciado, né? Gera um ritmo de terceto, por exemplo, 3 versos. O primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto e o terceiro com o quinto, e assim sucessivamente. Acredita-se que pelo ritmo cadenciado desta leitura, a consciência do leitor é puxada para uma regressão, né? Produz ali um estado de consciência alterado, onde cada degrau que se desce é um degrau que se vai na consciência, né? Mas isso é um aspecto metodológico da maneira com que é feito ali o texto desse autor. A Divina Comédia Humana, para quem não conhece, é um clássico da humanidade, é um dos maiores, tá? O Dante é italiano e ele está vivendo um período na Itália, um período histórico que compensa a gente dar uma analisada sobre esse período para a gente entender a obra e para entender o conceito de representação que existe nessa obra. Exatamente por conta dessa representação que eu trouxe aqui a obra Inferno, de Dante Alighieri. Só que a versão que eu estou utilizando para fazer esse vídeo não é a original, obviamente não é original, porque eu não até leria italiano, mas a versão em português é muito mais acessível e muito mais fácil, né? Então é uma versão em português e não é no formato de poema, exatamente porque essas questões metodológicas, o ritmo cadenciado, esse modelo de terceto, não é o grande ponto do nosso vídeo hoje, sabe? Eu quero apresentar para vocês uma obra que ela é espetacular e para além do formato, para além da métrica da poesia. Então eu encontrei aqui uma edição que é em formato de prosa da obra. Tá? Então eu vou estar colocando a imagem aqui da capa, uma capa belíssima.
Essa edição ela foi traduzida e foi lançada em 1999 por um cara chamado Hélder L.S. da Rocha. Mas o autor mesmo é o Dante Alighieri, tá? E ele tem aqui a versão em prosa, e essa versão em prosa ela não se torna menos rica em detalhes, tá? Tem notas, ilustrações, tem uma introdução do Hélder, sabe? Um prefácio ali do Hélder, e as ilustrações são de um artista chamado Gustavo Doré, Sandro Botticelli e William Blake. Tá, então, essa versão que a gente está lendo, ela foi produzida em São Paulo no ano de 1999. Tá, então, pessoal, provavelmente você pode achar que não conhece, mas em algum momento você já viu alguma coisa sobre o Inferno de Dante. Mesmo porque esta obra, o Inferno de Dante, a Divina Comédia Humana, foi base para uma série de tradições dentro da nossa cultura, e cultura no sentido de cultura de massa mesmo, sabe? A gente vê muita coisa na música, muita coisa no cinema que tem essa estrutura de camadas, tá, pessoal? Por que camadas? Porque o Inferno de Dante, o Inferno concebido por Dante, ele possui camadas, tá? Ele possui níveis. E cada nível tem uma função específica, cada nível do inferno tem seres específicos, tem uma narrativa específica, sabe? Mas cada nível ele representa uma dimensão do ser humano, né? Então, a obra já começa com uma frase que é conhecida: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Ou seja, é um portal. Quando você passa por essa leitura, você já está se aproximando do inferno, você está se aproximando da experiência imersiva que essa obra proporciona. Tá? Então, o Dante, ele é muito inspirado por um poeta, sabe? É o poeta patrono dele, chamado Virgílio. Então, o Virgílio é um poeta grego, se eu não estou enganado, e o Dante ele lia esse poeta. Então, essa estilística da obra do Dante é muito trazida ali do Virgílio, sabe? É muito pega do Virgílio. Tá? Então, o Dante ele nasceu em Florença em 1265, numa família da baixa nobreza. Tá? A mãe dele morreu quando ele ainda era criança e seu pai quando ele tinha 18 anos. Sabe-se muito pouco sobre a vida deste autor, do Dante. E tudo que se tem sobre ele são suposições, existe um hiato de informações e pouco se sabe sobre ele. Então, desde os 12 anos, o Dante ele já era apaixonado por uma moça de uma família chamada Donati. Então, 12 anos é uma criança. Então, a partir dessa idade de 12 anos, ele começou a construir um desejo de se casar com Beatriz. Né? Então ele sustentava um amor, e esse amor ele foi crescendo porque era um amor alimentado e é um amor platônico. E essa informação ela é relevante para a gente entender a obra do Dante, né? Porque, assim, eu imagino que uma pessoa apaixonada, um artista, um escritor apaixonado, ele escreve as coisas mais lindas. Eu acho que a paixão é o melhor combustível de inspiração para se fazer coisas bonitas e coisas bem feitas. E toda a obra da Divina Comédia Humana, do Dante, foi escrita nesse estado de paixão, nesse amor por Beatriz, alimentado aí desde a idade dos 12 anos. Então ele tinha com ele que Beatriz era a sua família, a sua alma gêmea, né, a sua prometida. Depois de um tempo, o Dante já na idade adulta, ele casou com a Germana Donati,
e teve pelo menos 3 filhos. Tá? Uma filha de Dante tornou-se freira e recebeu o nome de Beatrice, em homenagem ao grande amor do Dante. Então, só que antes do Dante conseguir efetivar esse amor platônico, aconteceu aí uma fatalidade e Beatriz, a sua amada, a sua alma gêmea, morreu, veio a falecer e o Dante ficou então inconsolável. Tá? Então, o Dante está vivendo um momento em que o cenário político na Itália não era favorável. A Itália estava dividida, né? A Itália estava dividida, sobretudo a cidade de Florença, e politicamente a Itália se organizava de acordo com os interesses das famílias. Tá? E existia uma divisão, uma polarização, sobretudo entre os guelfos e os gibelinos. Os guelfos, aliás, os gibelinos formavam uma facção da qual a família de Dante pertencia. Então, quando Dante nasceu, ele nasceu já numa Florença governada pelos gibelinos, ou seja, pela facção rival. Então, ele participou de guerras, ele participou desses conflitos, e durante a sua trajetória, né, durante toda a sua carreira política, ele foi colecionando inimigos. Eu estou passando essas informações só para a gente entender alguns personagens que existem no inferno de Dante, que a gente vai ver que o Dante, a obra dele chega num nível de misturar realidade com fantasia, e isso dá um realismo muito grande para a descrição dos círculos do inferno, porque em alguns momentos a gente identifica inimigos do Dante, aliás, em todos os momentos, todos os inimigos do Dante estavam nesse inferno imaginado, né? Esse inferno concebido pelo autor. Então, a partir do momento em que você está se aproximando da experiência, de saber como que esse autor ele pensa nesse inferno, como que ele desenha, né, esse inferno, você já esquece toda a esperança, lembra? Esqueça a esperança, ó vós que entrais. Então, essa obra que é dividida em cantos, né, começa ali com o canto 1, dito em primeira pessoa, né? Primeira pessoa o que é eu faço, eu fiz, eu fui, né? Então, ele relatando, é uma espécie de relato, né? Então, o canto 1 começa com ele dizendo que estava numa floresta muito escura, e essa floresta, na verdade, representava a vida dele, porque em sequência ele fala que a vida dele não mais seguia o caminho certo. E essa linguagem metafórica com realista, ele sempre vai colocando ali a metáfora para a gente entender do que se trata o inferno, para a gente começar a entender, porque entender de fato não dá. Eu acho que o Dante ele acessa uma subjetividade do leitor, né? Então, essa escuridão em que ele se encontrava no meio dessa floresta era muito maior e mais terrível do que a morte. Tá? Era um lugar sombrio, então ele estava meio sonolento, e aí já coloca a dúvida, né, se ele está falando no sentido figurado ou no sentido literal. E é óbvio que não é literal, mas ele já coloca a dúvida, a sonolência, ele pode estar sonhando, ele pode estar tendo uma visão, sabe? Mas a verdade é que no meio dessa selva escura ele teve flashes sobre a vida dele, e ele começa a se lembrar das vezes que ele falhou. Enfim, não se sabe se ele morreu, se ele está num limbo, não se sabe. Sabe-se apenas que ele está numa floresta escura. Então, no meio dessa escuridão, ele encontra ali três feras, né? 3 bestas. Ele encontra um leopardo, um leão e uma loba. E ele começa a temer essas feras quando ele encontra um vulto, quando surge um espírito
ao lado dele, e era o espírito do Vigílio. Vigílio é o poeta, né? Então, ele identifica esse poeta que ele amava, que inspirava ele, e esse poeta é quem vai acompanhar ele nessa viagem, nessa ficção, né? Então aí a primeira personagem real que existe dentro da narrativa do Dante, né? Narrativa dantesca. Essa edição ela é belíssima, sobretudo porque tem obras, tem ilustrações muito legais. Tá? Então ele começa aí nessa trajetória, né? Nos primeiros passos para dentro do inferno, já encontrar pessoas muito importantes, né? Pessoas que tiveram uma influência política, tanto nas artes quanto na política mesmo, aquela política de Estado que domina a Itália e que ele conheceu, condenadas por pecados diversos, né? Como luxúria, pessoas que eram carregadas pelo vento, né? Condenadas aí pelo pecado da luxúria. Ele encontra pessoas em estado de sofrimento, né? Como o caso da Francesca, que vocês estão vendo aí na imagem. Bem interessante, sabe? Não tenho preconceito com esta obra, tá? É uma ficção, não tem nada de satânico, muito pelo contrário. Esse autor ele é muito querido pelos católicos. Então ele escuta ali o relato da Francesca, né? A Francesca ela estava sofrendo por uma questão dela, por um Enfim, ela estava sofrendo, não sei por que não, estava no inferno, né? Mereceu, provavelmente, já que Itália é muito louco, né? O catolicismo na Itália é bem forte e radical às vezes, né? Então, depois dessa primeira volta ali já no início, Dante e Vigílio eles encontram o barqueiro, o famoso barqueiro. Quem que já ouviu falar da barca do inferno? Né? É basicamente isso. O barqueiro bota os dois no barquinho e vai para um outro lugar, para uma outra região do inferno. E com isso troca-se o canto, né? Muda-se o capítulo da obra. E durante essa travessia, né, pelo rio, pelas águas, o rio Stig, né? Eles começam a observar várias pessoas, né, vários personagens na água, no mar, e eram as pessoas que tinham sido condenadas pelo pecado da ira. E ele fala que ele sentia medo, ele sentia receio, mas sempre o espírito do Vigílio estava ali para acalmá-lo, para manter também o leitor seguro de que essa viagem é segura, né? E que eles estavam ali só de passagem, né? Como telespectadores, somente para ver e para olhar o que estava acontecendo, né? Para conhecer o inferno, só para ilustrar como que esse inferno é construído. Tem essa ilustração aí, ó, a ilustração do Helder da Rocha, que mostra como é o mapa, né? Qual é a viagem que o Dante fez. Então aqui, nessa primeira setinha apontada para baixo, nós temos o portão, onde ele encontrou as feras, deixou todas as esperanças do lado de fora e entrou. E aqui, ó, o barqueiro, né? O rio, né? O barqueiro, o Caronte, levando eles para o primeiro círculo, né, do inferno, que é esse verde, ó, tem uma setinha apontada ali para o Castelo Aquironte.
um castelo. Que castelo é isso, né? O fato é que no caminho eles encontram ali o túmulo, né, dos hereges. E durante todo esse caminho ele vai perguntando pro vigílio o que são essas pessoas sofrendo, por que elas estão ali, e o Espírito vai explicando para ele que os pecados que essas pessoas cometeram e qual que é a condenação, né, dessas pessoas ali no inferno. Aí basicamente do círculo 2 ao 5 são pecados de incontinência e malícia. E dos 6, 7, 8 e 9 são pecados que se efetuam através da violência e através da fraude. Então, ele começa a ligar personagens reais a esses pecados, sabe? Ou seja, ele coloca todos os inimigos dele no inferno. Né? Todo mundo na política, na arte, as pessoas que estavam ali numa contramão de Dante, né? Ele consegue visualizar essas pessoas no inferno. Óbvio que ele vê também ali algumas criaturas que são mitológicas, né? Só pra gente não esquecer que isso é uma ficção. E assim ele vai descendo, né, os círculos do inferno. Lembrando que essa é a versão em prosa, é diferente daquela versão ritmada. Né? Porque você imagina, isso aqui sendo narrado com aquele ritmo cadente, aquele sistema de rimas que vai causando um transe, né? É de fato um transe. E aí mistura fantasia com realidade, isso é espetacular, espetacular. Isso aqui é obra finíssima. É arte de primeira linha. E assim, mesmo que você não leia tudo, vale a pena você conhecer, sabe? Ver as imagens. Se você puder adquirir um livro desse físico, né? É um belíssimo investimento, mas existe também em PDF na internet, tá? Você pode pesquisar no Google, é igual eu fiz aqui, ó, tem disponível. E o fato é que durante essa viagem pelo inferno são muitas aventuras, né? Porque o Dante, junto com o Espírito, eles voam nas costas de criaturas do inferno para ir para os outros círculos, né? Então tem um lugar para cada tipo de pecado no inferno. Um lugar reservado para os sedutores e rufãos, que daí já está dentro do pecado da malícia, né? E ele encontra até o Papa Nicolau III, que o confunde com o Papa Bonifácio VIII. Então ele achou que o Papa Nicolau III achou que o Dante era o Papa Nicolau e tinha vindo para substituí-lo. A partir dali ele estaria livre, mas só que não, né? Só que não, porque o poeta, que é o Dante, ele estava ali só de passagem, só observando, né, para apresentar para o leitor como que é o sofrimento no inferno. Aí tem nome dos demônios aqui que ele encontra, os que são os personagens, né? Lembrando, gente, isso aqui é ficção. Tá? Isso não é um texto religioso, isso não é uma cosmovisão. Não, isso é ficção. É muito bem escrito? É bem escrito. Tá? Parece com uma inspiração que vem de outro lugar para a pessoa que fez isso aqui, parece. Mas não, isso aqui é arte, é ficção. Tá? Então eles são perseguidos por 10 demônios, que são os reis, né, os príncipes, os generais, não sei. Enfim, eles vivem uma infinidade de aventuras, tá? Então eles vão passando por todos os círculos do inferno, mas o objetivo deles mesmo é passar por todos os círculos e encontrar lá no final o tinhoso, né? O famigerado capeta,
E como vocês acham que ele identifica, que ele classifica, né, esse capeta? Porque se vocês observarem, esse inferno ele tem um formato piramidal, né, ou seja, um formato hierarquizado. Ele visualiza o inferno como se fosse uma sociedade feudalista. Né? Então, quem que está lá no topo desse inferno? Né? É ele mesmo. E já que ele está ligando todos os personagens dessa pirâmide, desse inferno, a personagens reais, quem será o inimigo mortal, o inimigo número 1 do Dante Alighieri? Essa pessoa ele elegeu como o demônio, né? Como o capeta da obra dele. O fato é que depois que ele passa por todos os círculos do inferno, ele começa uma nova jornada, né? Porque daí é uma outra obra, uma conversa para um outro momento, né? Que daí começa Dante Paraíso. Aí ele vai subir as escadas, ele vai fazer o sentido inverso, né? Porque no ponto alto dessa outra pirâmide, né? No topo daquilo que ele considera o paraíso, está, e aqui é um spoiler, está nada mais, nada menos do que Beatriz, o seu grande amor. Né? Aquele amor platônico que ele cultivou lá nos seus 12 anos. Tá? Então toda a obra dele é uma obra política, uma obra belíssima, uma obra que sobreviveu ao tempo, vale a pena conhecer, mas tudo que ele faz é motivado pelo amor, por uma grande paixão. Tá? E isso me lembra muito a trajetória de uma pessoa que existiu na França, um cara chamado Auguste Comte. O Auguste Comte ele tem uma história de amor, um romance que quase ninguém conhece. Em outro momento, eu apareço aqui para contar essa história para vocês, que é muito semelhante à história do Dante. Tá? Então fica aqui a minha indicação para vocês, conheçam o Dante de Alighieri, conheçam a Itália no período do Dante, né? Sobretudo Florença, porque faz muito sentido a gente entender a obra quando a gente contextualiza ela historicamente, a gente entende ela de uma outra maneira, de uma maneira muito mais proveitosa. Beleza? Então, estou passando aqui só para fazer essa introdução, né? Deixar essa sugestão. Tá? Se vocês querem ler algo de qualidade, eu estou indicando aí essa obra, que não é best-seller, não está nos trends, mas é algo que todo mundo tem que conhecer, porque é um patrimônio da humanidade. Então, hoje é isso. Se você gosta desse tipo de coisa, você pode me acompanhar. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, utiliza aqui a caixinha de comentários, fique à vontade para dizer o que você gostaria de ver aqui, se tem alguma obra que você não conhece e gostaria que eu trouxesse, etc, etc. Seja muito bem-vindo, e para quem já me acompanha, seja muito bem-vindo também, continue aqui conosco. E assim que possível eu apareço novamente com novos conteúdos, novos vídeos e novas coisas, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Se você assistiu até aqui, ó, você é nota 10, beleza? Então é isso, um beijo e até mais.